Olá meninos, tudo bem? Vamos lá? Esta aula é uma aula sobre os aspectos quantitativos das soluções. O que são os aspectos quantitativos das soluções? Na verdade, os aspectos quantitativos são ou representam as concentrações das soluções. Agora, não é somente a gente entender qual é o soluto, qual é o solvente, se a solução é saturada, se ela é supersaturada, se ela é insaturada. Agora é importante a gente saber o quanto de soluto existe na mistura, na solução. E é isso que é o nosso tema de hoje, beleza? Vem comigo então. Olha só, as concentrações das soluções se dividem em diferentes tipos de concentração que nós vamos trabalhar aqui hoje, certo? A primeira concentração é também aquela que é mais simples, que a gente chama de concentração comum e representa com a letra C maiúscula, beleza? O que seria a concentração comum? A concentração comum é a razão da massa do soluto pelo volume da solução. Então, a massa do soluto é dada em gramas e o volume da solução a gente vai deixar, na maior parte, a gente vai deixar em litro. Daí fica grama sobre litro, ou grama vezes litro menos 1. Essa aí é a unidade da concentração comum. Basta eu dividir a massa do soluto pelo volume da solução em litros, ok? Bem tranquilo, bem fácil, e é o jeito que eu vou expressar esse fator que é a concentração. A densidade a gente vai representar com a letra D minúscula aqui, ó. E a densidade, ela é bem diferente da concentração comum. Por quê? Apesar de ser uma razão de massa sobre volume, a densidade é a razão da massa da solução. Todas as vezes que calculamos a massa da solução, nós temos que lembrar que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, dividida aí pelo volume da solução também. Então, ou seja, eu posso expressar isso daqui como sendo a massa da solução pelo volume da própria solução. Lembrando que massa da solução é massa do soluto mais a massa do solvente. A densidade ela é expressa em gramas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro, que ml. Então é bom a gente lembrar que nós temos ml, temos litro e temos metro cúbico. 1 metro cúbico são 1000 litros. E 1 litro, o litro é decímetro cúbico, 1 litro são 1000 centímetros cúbicos, ou 1000 ml, beleza? Tranquilo? Eu também posso expressar a densidade em grama por litro, dessa maneira aqui, ó. D é igual a G vezes L a menos 1, beleza? Tranquilinho, sossegado. Bom, o outro tipo de unidade que a gente expressa a concentração é uma concentração que é adimensional. O que é ser adimensional? É não possuir unidade. E por que essa concentração ela não possui ou não apresenta unidade? Ela não possui ou não apresenta unidade porque ela é uma razão de massa do soluto sobre massa da solução. Então, como eu tenho massa em cima e massa embaixo, tenho gramas em cima e gramas embaixo, uma unidade de massa, eu posso cancelar as duas unidades e aí eu tenho o título. O título representa uma fração do soluto na solução. Essa fração do soluto na solução pode ser uma fração em massa ou pode ser uma fração em volume, certo? Toda vez que temos o título em massa, esse número aqui, ó, ele será compreendido entre 0 e 1. Beleza? Perfeito. Eu posso também calcular a porcentagem em massa. E como que vai ser a porcentagem em massa? A porcentagem em massa vai ser igual ao título vezes 100%. Essa é a porcentagem em massa, beleza? Aí, se eu dividir essa porcentagem em massa por 100,
eu tenho o valor do título em decimal, em um número entre 0 e 1, que é como ele vai se comportar. Ele não pode ser 0, porque se for 0 quer dizer que não tem soluto, e ele também não pode ser 1, porque se for 1 quer dizer que só tem soluto. Então, eu tenho que ter soluto e solvente na minha solução, beleza? Um exemplo bacana aqui, ó, seria o soro fisiológico, que é 0,9% de NaCl. Quando eu falo que é 0,9%, para encontrar o valor do título, eu tenho que dividir o 0,9 por 100, dá 0,09, beleza? E daí eu tenho o valor do título em decimal, que é a quantidade que eu tenho em massa de NaCl em cada 100 gramas, né? Porcentagem vai ser 100 gramas de solução, beleza? Importante falar isso. Então, eu posso expressar dessa maneira. Quando eu falo 0,9%, quer dizer 0,9 gramas de soluto em 100 gramas de solução, beleza? Bom, eu também tenho o título em volume. O título em volume, assim como o título em massa, também é uma fração. E eu vou dividir o volume do soluto pelo volume da solução. Esse valor também fica compreendido entre 0 e 1. 0 não tem soluto nenhum, 1 só tem soluto. Então não pode ser 0, não pode ser 1, beleza? Eu também posso calcular a porcentagem em volume da seguinte maneira, ó. A porcentagem em volume é igual ao título vezes 100%. Beleza? Igualzinho a gente fez aqui em cima para a massa. E nesse caso, é importante a gente usar alguns exemplos. Vamos usar um exemplo aí, ó, que está agora sendo muito falado pela mídia, que é o álcool 70%. Né? O álcool em gel, o álcool 70% para você higienizar a mão. O que significa 70%? Quer dizer que em 1 litro dessa solução, eu tenho 700 ml de álcool, de etanol. Então, isso significa 70%. Então, isso seria uma concentração em título, beleza? A última aqui, para a gente finalizar, é uma concentração que muitos alunos têm dificuldade, mas não é difícil, é tranquilo, que é ppm. O que é ppm? Partes por milhão. O que significa? Significa que quando eu tenho um ppm, eu tenho uma parte de soluto sobre 10 a sexta partes de solução. Então, é uma solução que tem uma concentração muito pequena. E por que a gente utiliza ppm e hoje utilizamos ppb, que é parte por bilhão? Porque existem substâncias que são muito tóxicas. Então, uma quantidade muito pequena dessa substância pode ser letal, pode ser perigosa. Daí a gente usa parte por milhão para poder detectar, para poder analisar essa substância aí no cotidiano, certo? Então, aqui eu coloquei um exemplo, ó. Quando eu divido 1 miligrama por quilo, eu tenho um ppm. Por quê? Vamos lembrar. Olha só, eu tenho miligrama, grama, tonelada. Grama, quilo e tonelada, certo? Essa aqui seria a relação de massa, certinho? Quando a gente observa aqui, ó, esse cara aqui é 10 a terceira vezes menor do que esse. E esse cara 10 a terceira vezes menor do que esse. E esse cara aqui 10 a terceira vezes menor do que esse. Ou seja, nós temos aí, na verdade, a variação de 10 a terceira em 10 a terceira unidades. Então, se eu pegar, olha só, agora que vem a parte bacana. Ó, se eu pegar de miligrama para quilo, eu vou ter 10 a sexta. 1 quilo é 1 milhão de miligramas. Por isso, se eu coloco miligrama aqui em cima e quilo aqui embaixo, eu tenho 1 em 1 milhão. Beleza? Ficou claro aí? Por exemplo, se eu tivesse grama aqui em cima, para ficar 1 em 1 milhão, eu teria que colocar embaixo tonelada. Então, se eu tivesse grama em cima e tonelada embaixo, eu teria também uma parte por milhão. Correto? Tranquilinho? Na próxima aula a gente vai estudar
a molaridade, que é a concentração mais utilizada na química. Perfeito? Um abraço.